Olá, meus amigos, uma ótima noite para vocês. Estamos dando início a mais uma das lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. Hoje com um tema super especial, né, que é o tema das audiências telepresenciais, um tema que tá aí na crista da onda, né, para a gente poder discutir. Já vou fixar aqui nos comentários o tema de hoje, tá bom? Para a gente já dar início à nossa live. Bom, deixa eu aproveitar para agradecer a presença de todos vocês, né? É sempre um privilégio ter vocês aqui e essa live é sempre feita justamente para vocês, né? Para que vocês possam carregar um pouquinho do conhecimento mais longe, trazer o conhecimento de vocês aqui também para as nossas lives. Eu sempre tenho contribuições que são formidáveis da parte de vocês, tá bom? Bem, de início então eu agradeço a todos vocês, né? E peço, né, para que compartilhem a live, não deixem de utilizar o aviãozinho aqui no cantinho da tela, tá bom? De fazer também as suas curtidas, né? De trazer as suas dúvidas, os seus comentários, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. Deixa eu já chamar, né, o professor Fabrício Lima, que é o nosso convidado de excelência de hoje. Deixa eu já convidá-lo aqui só um instantinho. Estamos aguardando ele entrar. Bem, opa! Boa noite, E aí, meu amigo, tudo bem? Como é que tá? beleza? Tudo em ordem? Estamos indo, trabalhando bastante, mas estando com saúde Imagino. é bom. Pois é. O professor Fabrício, ele dispensa apresentações, né? Mas até porque eu até, professor Fabrício, fui procurar aqui, né? Fui montar mais ou menos rapidinho ali algumas informações sobre você, eu colocar assim, referência em, aí me deu uma dúvida, eu falei assim, o que eu coloco? É tanta coisa? E aí eu falei assim, não, vou pular essa parte, né? O professor Fabrício é juiz do trabalho, né? Em Varginha, atualmente, né? Na terceira Isso. região. É mestrando em Direito, pós-graduado, professor em vários cursos de pós-graduação, vários cursos de extensão também, ministra cursos aí nas escolas judiciais pelo Brasil todo. Então é uma honra ter você aqui, agradeço por ter aceito o convite. É um privilégio ter você aqui hoje, tá bom? A honra é minha. O professor Hugo, a gente já teve a honra aí de ter uma parceria, né? Ministrar um curso aí durante um bom tempo, e foi um tempo muito bom de vivência. Então, é uma pessoa que eu tenho muita estima, né? E que pretendo guardar essa amizade aí para sempre, né? Então, eu agradeço o convite também. Muito bom participar aqui com você dessa live de um tema muito importante, né? O pessoal, apesar de já ter um tempo aí que a gente já está tratando desses assuntos, eu percebo que a cada vez mais novos problemas surgem, né, novas angústias, e aí aqui eu vou dar um ponto de vista que eu tenho, a gente acompanha muito aí o que os advogados falam também, os alunos, e tentar pelo menos dar uma luz aí, ajudar o pessoal. É uma maravilha. Bom, eu até foi muito curioso, porque hoje eu estava lendo umas outras coisas aí também, né? A gente gosta de se aventurar por outras matérias aí também. E estava lendo uns textos sobre educação hoje e me veio até tinha uma citação lá de um soneto de Camões lá que eu achei assim, falei, nossa, é providencial porque a gente vai discutir aqui hoje. Basicamente ele fala o seguinte, olha, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Então, acho que não tem assunto. Quando eu vi isso, eu falei assim, é o que a gente vai discutir aqui hoje, ou seja, esse mundo novo que a gente está vivendo, e obviamente o grande desafio é a gente sair dele com novas qualidades, e aqui, obviamente, eu entendo, eu que sou professor e gosto muito de estudar também, entendo sempre como novas qualidades, uma delas, sempre além do aprendizado psicológico e de aprender a enfrentar situações, também sair com muito conhecimento. Então, com certeza, é algo que a gente pode levar hoje aqui também, né? Nós estamos abertos para perguntas, já tem até uma pergunta de uma colega aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tratando aos poucos aqui ao longo da live. E eu passo a palavra para o professor Fabrício, já fazendo uma primeira provocação, até com base nisso que eu comentei agorinha. Ou seja, essas audiências telepresenciais já estão conosco já há algum tempo, né? Então a gente já tem várias resoluções do CNJ tratando desse assunto, até a mais recente, que é a 354. E a grande dúvida que
ou não, não sei se exatamente uma dúvida, mas acho que o grande desafio é saber o seguinte, aonde que nós vamos parar com isso, né? Ou seja, veio para ficar, veio parcialmente, quais são os grandes desafios aí acerca desse tema aí, professor Fabrício? Excelente pergunta, Hugo. Na verdade, até para fazer uma introdução, para o pessoal, eu gostaria de dizer, desde o primeiro dia que foi possível fazer as audiências de conciliação, né, para receber defesa, eu já me propus a fazer, e depois, desde o primeiro dia que foi possível fazer instruções telepresenciais, eu também me propus a fazer, e desde então eu não parei. Já conduzi audiências semipresenciais, aquelas em que as testemunhas vão na vara, e assim, teve um período, por exemplo, em dezembro, que eu substituí a Alfenas, a gente estava fazendo audiência de segunda a sexta, com 4, 5 instruções por dia, além de sumarísticos, além das iniciais, uma pauta normal às vezes, muito próxima a uma pauta de capital, porque era um dos processos que estavam represados, e aí a gente, de uma forma ou de outra, tentou fazer para ajudar. Aí é o que eu digo, a gente está preocupado com a jurisdição, né? Eu, como juiz substituto, eu não tenho tanta preocupação com o meta, a vara não é minha. E aí, desde que as partes estejam dispostas a participar do ato e fazer dele o melhor possível, eu não vejo problema. E aí, o que eu vejo nisso? No início, existia grande resistência, né? Teve um processo bem inusitado. A instituição financeira peticionou que se recusava a participar do ato telepresencial, que não conseguiria garantir a incomunicabilidade das testemunhas e que não aceitava instrução de nenhuma forma. E aí, em razão disso, o processo foi adiado, até o momento que foi possível fazer presencial. A própria instituição financeira peticionou, pedindo para que as testemunhas fossem ouvidas telepresencialmente. Por quê? Porque a fala aí de Camões, né, inicial é isso, né? Algo que a gente ainda não está preparado, que a gente tem que se acostumar. O que eu vejo? A gente precisa melhorar, a gente ainda vai se adaptar, a gente ainda vai criar ferramentas para melhorar a condição? Com certeza. Mas que é um caminho sem volta, eu acho que para muita coisa é. Principalmente a resolução 354 do CNJ já abre um caminho aí muito mais amplo. E a gente também tem a questão do juízo 100% digital, que é um outro caminho por opção, né? Seria um negócio jurídico processual, mas por opção aí quem vai aceitar ou não, a gente não sabe. Mas eu fiz audiências, por exemplo, com uma advogada em Portugal, né? Uma audiência que ela nunca conseguiria fazer se fosse presencial. Eu tenho feito várias audiências com os advogados em São Paulo, advogados no Mato Grosso, e assim, a gente acaba tendo um ganho, né, de qualidade de vida e acaba tendo menos riscos, né, de estrada, estacionamento, furto, alimentação, menos gastos. Então, tem vantagens, mas tem desvantagens, mas aí deixa pra gente falar na sequência, né? Porque eu sempre falo que uma vantagem de ser magistrado, né, é que você não precisa se preocupar, porque na verdade eu tenho essa preocupação, eu nunca, pelo contrário, quem me conhece sabe, mas eu não tenho mais aquela preocupação de perder a audiência. Eu vou chegar atrasado, já vai ter apregoado, e eu sou muito ansioso, então eu sempre tentei chegar antes, se fosse possível um dia antes, porque eu sempre tinha esse... E aí, como magistrado, eu não tenho mais essa preocupação dessa forma. E aí eu não queria, né, aí já no exercício de empatia, né, estar na pele dos advogados nesse momento. Porque, como magistrado, eu sei como eu vou conduzir a audiência, né? Eu sei que eu vou tolerar, eu vou ligar. Hoje a gente ligou para o escritório para ver o que estava acontecendo, porque o advogado entrou, mas ele saiu e não voltava. Então, a gente tem essa preocupação. Mas eu não sei, né, se todos os advogados que estão aí vão ter encontrar isso nas audiências que forem realizar. E aí aquela agonia de ficar esperando a audiência, eu sei, aí a gente consegue entender, compreender, e aí essa pergunta que foi colocada é bem bacana também, depois a gente discute essa situação. Um ponto que eu vi assim no começo, e obviamente a gente também está sempre em contato com os colegas aqui, então assim, foi meio que um desespero no começo, né? Um barata voa danado, assim, todo mundo... Acho que é mais ou menos quando a gente discutia também sobre sistemas novos, né? Seja um PJ Calc, ou quando agora entra um balcão virtual, tudo que é novidade assusta um pouco.
E então o que eu mais via no início era uma resistência, na verdade, dos colegas assim, à forma de se realizar, e não necessariamente um determinado, era um receio quanto aos riscos, né, de falar assim, olha, eu não conheço, pode ser que seja muito diferente e que eu, né, no final das contas, acabo perdendo ali o processo por não saber manejar, não saber utilizar as ferramentas, e na verdade esse risco existe mesmo, né, até recentemente aí sempre circula nos grupos aí, viralizam aí vídeos, né, de situações das mais inusitadas possíveis, né, seja pelos magistrados, seja de comportamento de advogados e tudo mais. Então, realmente, isso traz esse certo receio, né? Mas, assim, o que eu tenho visto, assim, é que em relação, por exemplo, a audiências de conciliação e, eventualmente, sustentações orais, eu acho que já está tranquilo, né? Acho que até os próprios desembargadores, eu acho que eles têm até esse interesse hoje em dia, porque isso traz uma comodidade, né? E era aquele momento, na verdade, ali dos debates e tudo mais, tudo isso fica muito mais simples. Mas eu acho que a cereja do bolo e a grande dificuldade, sem dúvida alguma, está nas audiências de instrução, né? Você tem ali, você tem matérias também que foram facilitadas, como você comentou, né? O que seria o caso de uma carta rogatória, uma carta precatória, tudo isso, acho que são avanços sensacionais, né? Você tem a possibilidade do próprio juiz que vai conduzir o processo, ouvir aquela testemunha, ao invés de delegar isso para um outro magistrado que não está próximo ali do processo, não entende exatamente tudo que está acontecendo ali. Então, acho que, de fato, isso é um ganho tremendo. Mas a grande questão aí, de fato, são as audiências de instrução, né? E aí, o que você entende, né, a respeito especificamente das audiências de instrução, o que seriam as maiores dificuldades, especialmente em relação à questão da incomunicabilidade, né? Quais seriam, primeiro, os maiores desafios e também, assim, que estratégias que você, vendo, obviamente, a visão do magistrado, que seriam possíveis de serem adotadas ali para evitar esse tipo de problema? Pois é, a primeira coisa que a gente tem e que a gente acaba vivenciando, que é a maior dificuldade que os advogados estão encontrando, é em relação a uma ausência de procedimento, né? Cada magistrado, cada vara atua de uma forma diferente, e existe uma crítica muito grande com relação a isso. Mas, assim, isso não é fruto da audiência telepresencial. Isso quem advoga ou já advogou, né? Eu já advoguei. A gente, às vezes, tinha que ligar na vara para ver, mas juiz aí, a audiência é una, a audiência é bipartida, né? A gente, às vezes, ia lá antes para assistir a audiência. Então, assim, isso não é novidade, né? Isso, a questão, porque o juiz é que preside a audiência, ele tem liberdade, né? Ele não pode ser tolhido dentro das prerrogativas e limites dele, de decidir. Então, a primeira coisa que eu aconselho, né, a todos, que isso é uma boa prática, é procurar conhecer quando quem for ter uma audiência, né, procurar conhecer como aquele magistrado está agindo, como que ele está conduzindo as audiências. E eu ressalto, as audiências são públicas, independentemente da modalidade, salvo segredo de justiça, que estão sendo feitas. E aí, você vai no Diário Oficial, vê a publicação, vai ver o link, porque aí tem duas questões que os advogados têm que saber. Alguns magistrados adotam um link único. Ou seja, é como se você entrasse lá na sala de audiências presencial. No link único, você vai entrando. Eu estou fazendo inicial, e aí o advogado às vezes interrompe. Eu tenho um acordo. Às vezes interrompe porque deixou o áudio abrir, e aí está conversando, né? Já peguei um destruindo a testemunha. Você tem que falar isso no meio da audiência, olha para você ver, né? Eu até me declarei por suspeito, né? Porque eu fiquei conhecendo da prova, eu acho que de uma maneira não muito adequada, né? Mas eu me declarei nesse caso. Mas, assim, são situações que a gente tem que conhecer. Agora, aquelas que adotam o link único, né? Aí é até um pouco mais desesperador, né? Porque você não sabe, porque a audiência atrasa. E não atrasa, às vezes, porque o juiz atrasou, atrasa porque atrasa, né? Porque tem instrução, tem testemunhas, tem acordos, e aí a gente tem que otimizar o nosso tempo, né? A gente já tem um tempo médio, mas tem audiências que vão demorar mais. Então, por isso, a gente tem que ter um controle emocional bacana e já ter mecanismos, ferramentas. Eu tenho o telefone da vara, eu tenho o e-mail da vara, eu tenho o PJE aberto, se for necessário, para eu peticionar, comunicando algum problema. A gente tem que ter essas ferramentas. E eu sempre falo para os advogados, o ideal é que não tenha apenas um meio de comunicação.
né? Que tenha lá, eu vou acessar pelo computador, eu vou ter o celular disponível. Porque uma outra questão é, às vezes ele precisa se comunicar com o cliente. E às vezes o cliente não vai estar no escritório dele, né? A gente sabe que tem posicionamentos de magistrados que não estão aceitando por conta que a ideia da audiência telepresencial é evitar contato. E aí, se o cliente vai lá para o escritório dele, vai estar, de uma certa forma ou de outra, existindo um desvio aí da finalidade da norma. Mas isso são posicionamentos, né? Porque se a gente vai ver o estatuto, né, da OAB, é uma prerrogativa do advogado manter contato, né? Mas talvez o contato possa ser feito pelo telefone, pelo WhatsApp, de outra forma, eu permito ligar. Eu não tenho objeção nas minhas audiências, né, eu, Fabrício, que todos estejam no mesmo ambiente, porque, assim, cada um sabe qual é a condição, né? E aí, às vezes, o trabalhador precisa de fazer aquela audiência e não tem meios. E aí, se ele não for para o escritório do advogado dele, ele não vai fazer. E, às vezes, são verbas rescisórias que ele está precisando. Então, aí, eu, Fabrício, tento, dentro do melhor possível, conduzir aquela audiência. Mas a gente sabe que há casos em que o magistrado entende que não, que isso tá... E assim, eu não recrimino porque ele está dentro da liberdade e tem fundamento para decidir, né, para entender dessa forma. Por isso que a gente tem que conhecer, né, tem que analisar. E aí a única coisa que a gente percebe, Fabrício, nesses aí, quantas instruções? Eu já fiz, eu acho que mais de 100 instruções telepresenciais. Muda muito para presencial? Confesso que não muda. O que a gente precisa é ter paciência e empatia. Porque quem vai mentir, mente presencialmente, mente telepresencialmente, e a gente vai procurar contradições, vai procurar a verdade real da mesma forma. Então, assim, e não tem complexidade. Eu já instruí carreteiro, já instruí bancário, não tem essa, uma audiência muito difícil para fazer telepresencial. Assim, eu falo por mim, né? Eu consegui, com a colaboração, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com todos os advogados, que a gente entende a importância dos advogados para a construção de uma solução justa, né? E aí, nisso, a gente consegue. Nossa, muito, embates quase nenhum, né? Então, assim, são coisas mínimas, algumas... o que mais, às vezes, atrapalha a gente, né? São essas interrupções, de entrar um áudio, de não ter conexão. É isso que, às vezes, atrapalha, que não flui a audiência não flui tão bem como a presencial. Na presencial também tem interrupções, mas nas telepresenciais são mais interrupções. Às vezes é um filho que vem, lá na casa que acontece alguma coisa da testemunha. Mas a gente precisa ter bom senso. A gente vive um momento que é difícil para todos. Então, se a gente tiver bom senso, a gente consegue construir algo, e é o que eu sempre falei lá desde a minha primeira live que eu discuti a audiência presencial. Eu nunca encerraria um processo que eu entendesse que o meio em que a prova foi produzida não me permitisse julgá-lo por alguma contaminação. Porque às vezes a gente julga com o ônus da prova, não se desencumbiu no ônus da prova, não tem muito o que fazer, para isso que existe. Né? Às vezes a gente é enganado, mas às vezes a gente pode ser enganado presencialmente ou telepresencialmente. A gente já fez a criação de testemunha telepresencialmente. E funcionou. Né? Falou, não, você está falando isso e você está falando assado. Alguém está mentindo. Qual dos dois? E aí, eu não me lembro. Não, acho que eu me equivoquei. E resolveu. Então, assim, a gente tem que tentar. Aí cada um sabe a vida de cada um, né? Porque tem advogados que têm melhores condições e tem advogados que passam dificuldades. E eu passei muita dificuldade no início da minha carreira, né? De aluguel na casa, aluguel de escritório, dividindo, e né, tudo, a situação não é fácil. Eu comprei um 486 usado, né? Para colocar no meu escritório lá, que tinha um editor de texto e dava para entrar na internet. Mas, se eu já tivesse melhores condições, talvez, né? Se eu tivesse vivenciando isso, ia comprar lá um celularzinho, colocar um chip e entregar, às vezes, para o meu cliente, se fosse um trabalhador sem condições, pode usar, só que não precisa vir no meu escritório, ou fica aqui na antessala, que a gente fica separado. A gente vai encontrando medidas. É o que a gente vê. Tem escritórios mais estruturados que estão fazendo isso. Tem escritórios que não têm condição, que aí ficam todos lá no mesmo ambiente. E aí o que a gente faz? E aí é uma coisa muito importante.
o juiz, ele tem o poder de polícia da audiência? Tem. Mas nas audiências telepresenciais, o advogado acaba assumindo uma responsabilidade muito grande. Porque ele tem que zelar pela integridade da prova. Porque se ali no meio do depoimento alguém interrompe, se algo que faz comprometer a credibilidade do depoimento, é o cliente dele que vai perder a prova. Então, o ideal é que ele já prepare tudo. Ó, eu tenho testemunho? Então, a testemunha só vai entrar no momento específico ou não. Eu quero testar porque o link pode dar problema. Então, o ideal, eu recomendo que a testemunha entre, só que nas tratativas você já fala, ó, a testemunha entrou, excelência, a testemunha está aqui, se necessário a gente vai chamá-la. O senhor poderia colocá-la na antessala para guardar? Porque tem a possibilidade de deixar ela lá guardando online. E aí, eu faria assim, eu não deixaria para a testemunha entrar só na hora que ela for falar, ela já entra junto comigo, mas eu já aviso, ó, a testemunha está aqui, por favor, já coloque ela na antessala, a gente só fez isso para testar, e aí no momento oportuno a gente traz ela de volta, identifica ela bonitinho, porque são coisas para evitar qualquer problema, né? Porque vai acontecer? Vai, mas assim, dessas audiências que eu fiz, eu odiei 2 audiências por problema de conexão. 2. Então, assim, em um universo grande, aqui a gente está no sul de Minas, né? O Brasil nosso é gigantesco, a gente sabe que tem diferenças de regiões para regiões. Mas aqui no sul de Minas está dando, com relações de conexão, está indo muito bem, né? Então, é a questão mais que hoje a gente tem a gravação das audiências. Gravação das audiências é algo bom para todos, eu acho que fica tudo muito mais controlado, porque a pessoa sabendo que ela está sendo gravada, ela acaba controlando aí, às vezes, né, ressalvado quando esquece, né, não sabe o que acontece, a gente viu o que aconteceu essa semana, mas geralmente a audiência flui melhor, flui bem melhor, seja para mim como magistrado, e eu tenho certeza que para os advogados também. Porque aí, né, assim, a gente está vigiado. Alguém vai ver essa gravação algum dia, ou pode ver essa gravação algum dia. Acho que a gente nunca teve além do surto da pandemia, nós tivemos um surto de urbanidade agora, né, nas audiências também, né. E eu achei bacana também a sua visão, né, porque eu estou vendo que o Código de Processo do Trabalho de Varginha aí é bem agradável, né? Porque, assim, a gente tem visto algumas situações aí, pegando do ponto de vista prático, né? A visão como advogado, em algumas situações, assim, de fato, não há essa sensibilidade que você está colocando aí. Colocou em diversos pontos, né? Várias questões que você apontou, sempre, assim, tentando sempre ver na medida do possível, né? A entender, porque as realidades são muito distintas, né? A gente tem, eu falo, eu também, né? E quando iniciei, era uma simples portinha ali, que se fosse lá, eu não teria condições de receber, talvez, nem o reclamante junto para fazer lá, para não ficar em contato, né? E eu sei, obviamente, que vai ter escritórios, por exemplo, que tem condições, por exemplo, até de ter algumas linhas disponíveis com acesso à internet para disponibilizar no momento das audiências, alguma coisa assim, né? Ou salas de espera e tudo mais. Mas, assim, além disso também, eu acho que outro ponto que você colocou bem bacana é justamente, assim, a gente aprender a utilizar as ferramentas, né? Eu acho que esse é um passo inevitável. E o primeiro passo que eu acho que foi espetacular, e aí é um elogio que eu faço à Justiça do Trabalho como um todo, foi a uniformização da ferramenta, né? Aqui a gente ainda está na transição, né, para o Zoom, mas utiliza o Google Meet, está na transição até o final de abril, né? Que foi determinada por aquele ato. E o que acontece, na verdade, assim, é que imagine o problema, por exemplo, aqui no TRT da 18ª, Google Meet, aqui na 10ª região, que é no DF, era o Teams, na 23ª, não sei se era o Zoom ou era o Cisco, ou seja, cada universo ali para você, é até complicado você sair de uma e fazer outra, ter que aprender a utilizar várias ferramentas. Eu, pessoalmente, gosto muito do Zoom, acho uma ferramenta leve, inclusive. Eu cheguei a ter problemas no Google Meet e no Cisco também, mas no Zoom acho que é uma ferramenta muito boa. O Cisco às vezes tem alguns problemas de áudio, tem que entrar, às vezes tinha que entrar pelo computador e pelo celular também, o celular só para entrar o áudio, uma confusão danada.
Mas assim, voltando à questão das ferramentas, eu vejo que elas têm especialmente o Zoom, mas a maioria delas tem os mesmos mecanismos, tem várias estratégias ali que são excelentes. Você colocou até essa questão, por exemplo, de você criar salas virtuais, salas dentro da grande sala, ou seja, se você tiver ali um servidor que estiver te auxiliando, você pode criar salas de cada audiência dentro dessa grande sala, que seria a sala da vara, e você distribui ali, e vai distribuindo todo mundo, né? Então, uma coisa que eu sempre faço, que eu acho que é muito bacana, é fazer uma prévia com testemunha, com a parte, né, que eu estiver representando no momento. Ou seja, vamos lá, passa um link, cria um link para fazer uma reunião, mostra para o camarada, olha aqui tem o chat, aqui você pode utilizar essas ferramentas, mesmo que seja um tutorial ali bem rapidinho, para que a pessoa entenda mesmo como funciona o sistema, pelo menos o básico, para que as coisas possam acontecer de uma forma razoável ali, né? Para ela entender, não ficar com receio, né? Então, eu acho que também até esse ponto, e acabou que os advogados tiveram que fazer muitos atendimentos também telepresenciais, né? Então, acabou que a gente teve que utilizar, inclusive, para as reuniões com os clientes, com todo mundo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu gosto de fazer também, eu queria até comentar com o pessoal também, assim, para facilitar um pouco, né? Porque eu acho que eu pessoalmente, pensando tendo a empatia, né? Pensando lá nos servidores, né? E nos juízes também, nos magistrados, eu imagino que deva ser um pouco até meio confuso, né? Ele olhar dentro da salinha e ver lá que tem, sei lá, Fabiano, Joana. Então, assim, se a pessoa puder pelo menos se identificar ali já na nomeação, colocar advogado reclamante, Hugo, testemunha reclamante, fulana, alguma coisa assim, né? Para poder ajudar em toda essa sistemática, porque é muita informação, né? Eu imagino, inclusive, eu vejo assim que, apesar de você ter colocado que está tendo uma pauta quase normal, mas é bem complicado, né? Conseguir manter ali aquelas pautas, às vezes, de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos, é muito difícil para as conciliações ali, ou tempo maior para as instruções, porque, de fato, você ter todo esse trabalho de gerenciar isso, né? Você tem que ter ali uma pessoa quase que exclusivamente observando, por exemplo, como você colocou, né? Que você gosta de já trazer o pessoal para dentro da sala, né? Então, obviamente, isso você já tem que dedicar alguém ali para ficar observando, se não tem ninguém acessando o celular, conversando entre as partes ali, ou eventualmente conversando com outro testemunha que está falando naquele momento, né? Então, é uma série de implicações nisso. Mas eu acho que é isso, ou seja, a gente tem que também saber utilizar as ferramentas para poder ter esses ganhos, né? Sem dúvidas. Até vi um comentário assim, o que a gente está fazendo é o possível para o momento. A gente sabe que tem pessoas que não vão ter conexão, que não vão conseguir, infelizmente, lamentavelmente, nesses casos o processo vai ter que ser adiado até o momento que seja possível, né? Quando a gente fala que é algo que veio para ficar e que mais à frente isso vai se tornar, pode se tornar, não um padrão, mas vai se tornar um grande auxiliar para acesso à justiça, eu falo que isso facilita o acesso à justiça, sim, a gente vai ter estrutura, né, pelo próprio ato do CNJ ou no juízo 100% digital. A gente começa a ver, quando tratam lá, não das telepresenciais, mas das videoconferências, a possibilidade de um juiz, ele ouvir a testemunha, que já tinha previsão do CPC, mas ninguém aplicava na Justiça do Trabalho, ou quase ninguém aplicava, pelo próprio juiz que vai conduzir o processo, a gente sabe que é muito melhor. Né? Eu não me sinto confortável de ficar ouvindo testemunha de precatória, porque eu não sei que prova o colega lá colheu, eu não sei, né? A gente fica muito limitado, Então, isso é uma vantagem. A gente vai, aí, quando tudo normalizar, se Deus quiser, a gente vai passar a ter uma estrutura para isso. E isso vai facilitar a vida de uma grande parte da população, inclusive daqueles que não têm condições tecnológicas. E aí a gente vai ter salas estruturadas, seja na justiça, né? Vai poder utilizar talvez convênio aí com a justiça comum, né? Nas cidades em que não existia justiça do trabalho. Então isso para mim facilita o acesso à justiça. Seja para ouvir, né, o trabalhador mesmo, que ele não tem a condição de se deslocar de um estado para o outro, a gente sabe que nesse caso de arregimentação de mão de obra. Então, tudo isso, e o ato do CNJ traz essa possibilidade, né, o juiz vai analisar, mas ele traz essa possibilidade, a resolução
354. Então, isso é um caminho, né, que a gente antecipou, isso adiantou, né, a duras penas, ou algo que talvez fosse acontecer mais lá na frente, mas o que a gente tem que ver é esse momento. Dentro desse momento, a gente tem que saber uma outra coisa, que muito se fala de desrespeito a prerrogativas. A gente tem que tomar um cuidado, porque ninguém, ou a grande maioria da população, não está bem nesse momento, né? Uma pequena questão pode transformar aquilo numa briga, numa discussão. Então aí a gente tem que ter uma empatia, sempre um pé atrás, tentar entender o outro, tentar entender o juiz, tentar entender o colega, tentar entender a testemunha, porque é um momento difícil para todos nós, né? A gente está vivendo aí, né, um caldeirão, né, prestes a explodir, porque psicologicamente não é bacana para ninguém isso que a gente está vivendo. Então a gente tem que tentar, né, na medida do possível, sempre com carinho, né, sempre com um jeitinho, e a gente consegue. Seja eu como magistrado, falar, doutor, tem como fazer isso, tem como fazer assado, conversando, e com o magistrado também, né? Excelência, não constou isso, ou não constou aquilo, e sempre tentar antecipar as coisas, né? Por exemplo, contradita, né? Hoje eu fiz uma audiência que foi bem assim. O advogado, ele estava perdendo a contradita. Ele não estava perdendo a contradita. Depois eu percebi que o áudio dele estava atrasado. Aí eu falei, doutor, manda no chat se o senhor for contraditar. Aí ele mandava no chat, avisava. E aí pronto, a gente foi dando um jeitinho. Mas se fosse dependendo da situação, se a gente não tivesse visto isso, não, tá precluso, doutor. Aí tá precluso, aquilo ia virar e aí é que eu peço a todos. Procure entender a parte contrária também, o advogado. Do outro lado, você tem um colega que também pode estar na mesma situação e você, no outro dia, você pode estar na situação dele. Então, vamos ter bom senso. Aqui no sul de Minas, graças a Deus, porque eu sou daqui, né, sou nascido aqui, fui servidor aqui na Vara de Varginha por 4 anos, sou magistrado aqui há quase 10 anos, eu já conheço todo mundo e aqui a gente tem um relacionamento muito bacana entre todos. Né? Então, existe essa empatia, então a gente acaba facilitando, né? Vários casos de pedido de adiamento em conjunto, várias coisas nesse sentido. Então, isso é bacana, e eu não sei, aqui a gente fala para o Brasil inteiro, mas isso é importante, a gente saber que do outro lado a gente tem um colega e que a gente pode estar vivenciando a situação dele algum outro dia, a gente tem que defender os interesses dos nossos clientes enquanto advogado, sim. Mas, assim, tem um limite, né, entre o que eu posso fazer e o que eu não. Eu não vou deixar de contraditar uma testemunha, né, porque é a única que a outra parte tem. Não é isso. Mas, porque está conectando, é porque está assim, está assado lá na sala. Vamos ver. Não tem condição de fazer de outra forma. Não tem, né? Conversa, né? Eu acho que com conversa a gente vai conseguindo resolver muita coisa. A gente não vai resolver tudo, pode até parecer ingenuidade, mas eu acho que boa-fé processual sempre cabe, né? Então, eu acho que se as partes... eu estou dizendo assim, ó, é lógico que num jogo ali, e dentro da sala de audiência, inevitavelmente é isso, né? Você tem que ir ali e fazer prevalecer a sua posição e tudo mais, isso é normal, mas, obviamente, isso não pode ser com base ali em se aproveitar de um eventual erro, algum problema de conexão, algum tipo de situação assim, né? Uma coisa que eu tenho visto com muita frequência, acho que até conecta aqui também com a pergunta aqui da doutora, vou até buscar aqui um pouquinho. Bom, passou aqui, mas a pergunta acho que é uma pergunta que muitos colegas têm, na verdade, que é sobre essa discussão que há quando as duas partes manifestam interesse, especialmente o reclamante. Eu acho que quando o reclamante, o advogado pede para não realizar a audiência, eu acho que há uma sensibilidade até maior, ou seja, se as duas partes estão pedindo, eu acho que não faz sentido nenhum, né? Apesar de a resolução 354 trazer que deve haver uma justificativa fundamentada e tal, mas na verdade o que a gente observa é que ainda temos situações, né, em que os magistrados têm imposto a realização, né, das audiências mesmo nesse tipo de situação e exigindo ali, né, impetração de mandado de segurança e aí fica essa situação, né.
Aí, como que tem sido a situação? Você tem colocado, quando as partes convencionam e pedem para não realizar audiência, você tem aceito ou não? Como que funciona isso? Como que tem funcionado? Assim, geralmente, o que acontece? Quando vem uma petição em conjunto, né, pedindo, tranquilo, né, negócio jurídico processual, quem sou eu, né? Eu não vou ser mais realista que o rei. Se os próprios destinatários da jurisdição em conjunto não querem audiência telepresencial, bacana, não tem muito o que fazer. Só que aí, quando vem só uma parte e vem com aquela denúncia vazia, né, como dizem, né? E geralmente ele vem assim, ó, não quero fazer, ponto. Né? Se a gente estuda os atos do tenta, CNJ, né? 345, Nem né? tenta Você poderia falar, né? ó, a testemunha não tem condições, o cliente não tem condições, beleza, mas qual que é o problema? Né? Você está fazendo uma alegação em juízo. E se essa alegação for uma alegação falsa, que pode lá na frente configurar um assédio processual. Então tem que tomar muito cuidado, né? Eu não costumo, porque a gente não vê. Geralmente as petições que eu vejo, eu não quero, porque o juiz não vai garantir enquanto comunicabilidade. É essa petição que eu recebo. E aí, nesses casos, aguarde-se audiência. Porque aí não tem porquê. Isso a gente vai verificar lá no momento da audiência. E a gente percebe, e aí, se acontecer, a audiência estando sendo gravada, vai anular tudo. Aí o advogado também tem que, né? Eu, se eu fosse advogado, beleza, vamos lá. Ué. Se tiver algum problema, se acontecer, né, de ter vazamento, ele vai anular esse processo. O juiz, né, o tribunal, né, se o juiz mantiver algo nesse sentido, se você recorrer, não tem como, né, um processo que estiver contaminado. Mas, via de regra, é o que eu disse, não tem acontecido isso. Né? Pelo menos nas audiências que presidi, foi tudo tranquilo. Aí aquelas questões, quando está todo mundo no lugar só, aí, doutor, onde estão as testemunhas? Estão aqui. Falei, não, então eles têm que ficar lá do lado de fora, o senhor fecha a porta, se possível, coloca a câmera virada em um ângulo que dê para a gente ver a porta, para ver quando eles forem entrando, e já destaca, ó, quem tem que garantir a fidedignidade da prova é o senhor. Porque se acontecer algum rolo aí, alguém ouvir, a porta abrir, o senhor que vai pedir, seu cliente que vai perder a prova. Então, essa atribuição é muito mais do advogado do que do juiz, né? Porque o advogado da parte contrária vai estar pronto para falar, excelência, olha lá o que está acontecendo. Pronto, acabou, né? E outra coisa que aí às vezes acontece, pelo amor de Deus, está instruindo, não vai atravessar a fala do seu cliente ou da testemunha. Peça pela ordem, espere o juiz lhe dar a palavra e aí você fale. Porque às vezes acontece isso. A pessoa vem ali afoita, né? E aí a gente está num ato telepresencial. E aí começa, às vezes o próprio cliente não lembra o ano que trabalhou e olha assim, qual foi o ano, doutor? E às vezes são certas coisas que, né, que não pode acontecer. E aí é papel do advogado, falou, sentou na cadeira, orienta lá a testemunha, o cliente. Só responde o que o juiz perguntar. Finge que eu não estou na sala. Pronto, tem que falar isso. Né? E se falar com você, faz cara de paisagem, né? Fala, não estou nem aí, né? Não tô, para garantir a idoneidade da prova. Certas coisas são besteiras, né? Número do CPF, né? Eu já pegou assim, eu não lembro, doutor, o senhor sabe? Assim, isso não vai influenciar em nada no julgamento. É por isso que eu falo de empatia. Né? Você não vai falar, mas ele está conversando com o advogado. Tá, mas é o número do CPF, o que isso interessa, né, pro mérito do processo? Aí nisso eu falo. Mas assim, muita coisa vai indo, mas no mérito, se fez hora extra, se não fez, se tinha intervalo ou não tinha intervalo, vida que segue. Contradições a gente continua pegando do mesmo jeito, né? A gente vai ali tentando, sabe, a testemunha está treinadinha. Só que aí você vai, né, nas beiradas e pega. Agora esse negócio de ficar lendo, isso não tem. A audiência é muito dinâmica. Não tem como. E se também aquela testemunha exata, isso é péssimo, né? Porque não tem credibilidade nenhuma, né? A testemunha fala, começou a trabalhar dia 11 de fevereiro de 2017. Foi, aí você pergunta o senhor, quando que o senhor... eu não lembro, nem um ano. Pronto, acabou, isso é pior, né? Se tivesse isso. Mas não tem, pelo menos assim, não tem percebido, né? Se tivesse percebido, não teria encerrado um processo e os advogados também não teriam permitido. Porque se os advogados verificarem que isso está acontecendo,
pela ordem, excelência. Eu gostaria que ficasse registrado em ata, ou se o ato estiver gravado, está lá. Falou, pela ordem, aconteceu isso. Depois recorre o tribunal vai anular isso. E aí quem vai perder a prova é a parte contrária, né? Isso acaba sendo bom, né? Se acontecer uma nulidade dessas e perder a prova. Então a gente tem que estar muito atento. Eu sei que é mais complicado, né? Que você tem que estar atento a uma tela para ver o PJE, uma tela para olhar a ata, outra e muito dinâmico. Se a audiência está sendo gravada, você não sabe, será que e não tem ata? Você vai fazer anotação para depois, ou se depois você vai lá acessar o PJE Mídias, vai ter que assistir o depoimento inteirinho de novo. É mais complexo, né? Mas a gente consegue, né? A gente vai dando um jeito, né? Na medida do possível, vai. Não, tem sido feito, assim, eu acho, né? Que se a gente eu acho essa parte seria muito maior. Ah, sim. Não, claro. E eu acho, assim, até você colocou um ponto aí que eu acho bastante interessante, porque tem alguns casos de fato que não está tendo, por conta das gravações, não está tendo a redação da ata, né? Naquela situação tradicional que a gente está acostumado. E eu acho horrível. Assim, é mais difícil, principalmente se você tiver que analisar depois tudo o que aconteceu. É o que você falou, né? Você vai ter que ouvir tudo de novo, ter que retomar cada parte. Talvez até pode ser interessante, você pode ver alguma coisa que você não viu, né? Mas acho que isso, eu pessoalmente gosto muito da ideia de ter a ata ali e acho que tem que também ter um cuidado, né? Porque se tiver a ata, é muito importante também ficar atento para que haja coincidência do que está na ata com o que está no vídeo, e ficar atento até o final, né? Esperar, ter a oportunidade de ler a ata por inteiro, que é o que eu falei, que às vezes pode até atrapalhar um pouco no andamento, né? Da audiência ali, acaba atrasando um pouco, né? Porque por mais que no presencial você também podia ir lá, olhar, ver tudo certinho e tal, mas ali no online é bem mais complicadinho, porque tem que esperar compartilhar, tem que ver se está tudo ok, se está tudo, né? Descer mais um pouquinho e tal, porque você não atribui o controle para outra pessoa, então vai assim, né? Mas, de fato, tem situações das mais diversas, né? Até tem uma situação até meio curiosa que eu estava passando, era um caso de assédio moral, e tinha alegações, assim, de que a pessoa tratava, né, de forma desrespeitosa um trabalhador com frequência e tal. E aí, quando foi chamada uma das testemunhas para falar, né, da reclamada, a juíza fez a pergunta e ela pegou e falou assim, não, eu também não ouvi nada, sendo que ela tinha acabado de entrar, entendeu? Ou seja, ela na verdade estava retomando o depoimento da anterior, né, que tinha acabado de falar que não tinha ouvido nenhum tipo de ofensa, alguma coisa nesse sentido, né? Então, de fato, e às vezes passa até um pouco, e até você falou a questão da empatia, às vezes não necessariamente quer dizer que a pessoa estava ouvindo também, às vezes também tem um pouco até da orientação do advogado, né? E o camarada vai falar assim, quando for perguntar, você vai falar que também não escutava, né? E aí, obviamente, pode acontecer esse tipo de situação lá numa audiência, né? O advogado não pode ter medo, né? Ele está ali desempenhando seu papel, e aí ele tem que fazer o quê num momento desse, se a audiência não é gravada, digitada, pela ordem, excelência? Poderia constar o que aconteceu, né? Sim. Porque só um ato que aconteceu, a audiência vai pedir para constar e tranquilo. Agora, voltando à questão das audiências gravadas e não transcritas em ata, a gente tem uma experiência no TRT da 9ª Região, que é o vanguardista nisso, né? E lá praticamente quase todos os juízes não redigem ata, e lá já tem, aquela questão, né? É a versão ao novo. Lá eles já estão todos acostumados, o tribunal já está acostumado. Foi desenvolvido um sistema de audiências com o CNJ, em que coloca minutagem, tipo assim, aí como que funciona a audiência? Primeiro vamos delimitar os pontos controvertidos. Jornada... Vamos dividir, então, dessa forma. E, às vezes, o juiz já até divide... Né? E, às vezes, o juiz já divide a prova, sim. Fala lá, minuto tal, jornada. Aí, o advogado reclamante pergunta, do reclamado pergunta, não tem mais nada de jornada? E aí fica as minutagens. Porque aí fica muito mais fácil, né? Depois você vai e só clica. O que acontece? Aqui em Minas, alguns colegas começaram a fazer isso, só que a gente não tem esse sistema. E aí...
tem que assistir a audiência inteira. E aí o que acontece? Advogados estão reclamando, desembargadores, né, juízes do tribunal, estão, né, se queixando, porque acaba que dá um trabalho que era muito menor quando as atas eram transcritas. Só que o que eu digo? Para a justiça, para fins de verdade real, a audiência gravada é muito melhor do que a audiência transcrita. Porque eu mesmo, quando era advogado, eu já tive embates aí bem complicados com magistrados, que falou, excelência, ele não falou isso. E ele não falou. Eu falei, mas não falou. Falou. Eu falei, pergunta aí para quem está aí, ó, que eu tenho testemunha que ele não falou, né? Então, e aquele famoso assim, eu quero que conste em ata. Não vou constar em ata. É difícil, né? Certas coisas que são complexas. Mas, assim, é algo novo. O ideal é que a gente passe a adotar esse sistema do CNJ, pelo menos. Eu fiz audiências integralmente gravadas, mas hoje já não faço mais. Eu desenvolvi uma estratégia que eu mesmo estou digitando a ata, aí eu compartilho o Google Docs com a secretária de audiências, e aí eu vou digitando e eu vou tomando, porque fica aquele telefone sem fio, né? Eu pergunto para repetir pela internet, então muito melhor, eu já pergunto e já digito, que a audiência fica mais dinâmica, mais rápida, e aí não tem essa... O que eu ouvi eu já postei. Só que aí os advogados também têm que ficar espertos. Por quê? Porque quando tem o juiz digitando, ele está ouvindo o que o juiz está falando. Agora, quando o juiz está digitando, se ele não estiver atento, ele não vai acompanhar o que o juiz está escrevendo, né? Às vezes o juiz escreve algo que está completamente... E é difícil, porque o advogado também lá, ele está pensando, ele está criando a linha de raciocínio dele lá, né? Aqui eu vou fazer o link aqui, vou fazer a pergunta tal e nada de olhar para a tela, né? E a gente erra, a gente é humano, né? E aqui a datilógrafa tem me ajudado muito nisso. Eu termino a digitação e falo, doutor, aqui não seria isso? Doutor, então ela me ajuda, porque eu já dei essa atribuição a ela, para não deixar passar nada, né? Que fique errado, né? Que não foi o que falou, que depois para sentenciar você pode não se lembrar, né? E ter algum problema. Então, isso e tem alguns colegas que estão fazendo isso. Então, mas isso eu tenho feito até presencialmente, viu, Hugo? Porque aí a audiência, eu sou bem dinâmico, então para mim a audiência está fluindo muito melhor assim. Eu estou digitando sempre, que facilita. A gente vai passar a ter as audiências gravadas, né? O CNJ já regulamentou, e aí, inclusive, a gente está aguardando a publicação de que todos os atos têm que ser gravados. O problema é que isso implica em gastos, e aí eu não sei, a gente... Na justiça, para gravar tudo, para armazenar, a gente não tem estrutura para isso nem dinheiro. Então, eu não sei como vai ser feito esse milagre. Inclusive, eu estava participei de uma reunião com a Corregedoria aqui em Minas, segunda-feira, justamente que tem um pedido de providências que o Singespa, que é representante dos magistrados de primeira instância, formulou para que as audiências passassem a ser gravadas. Até por conta da previsão do CPC de gravação, para garantir a idoneidade, para não evitar, né, que fora do contexto existe uma gravação, os juízes postularam que fossem feitas gravações. Só que aí, nesse estudo, né, de quantidade de terabytes, né, de quantidade de tempo de armazenamento, a gente precisa de muito investimento. Né? Então, aí eu fico imaginando se for gravar desde a audiência de conciliação. E aí é algo que, inclusive, para ter uma ideia, tem estudos que falam, ó, vamos gravar a testemunha com uma parede branca atrás. Por quê? Isso gera menos bytes lá para armazenar. Né? Então, são questões, né? Olha, uma questão que pode ser uma besteira, né? Que é algo que representa, você pegando todos os processos de todo um TRT que vai virar um valor gigante, é muita informação. Sim. Então, é algo que a gente tem que estar aí, é aquela questão. A advocacia é muito importante que participe, comunique, que fale das angústias, né? Isso é importante. Só que é algo que a gente tem que participar, não adianta a gente só ser do contra, porque igual, eu já vi processo que era assim, ó, me recusa a fazer audiência telepresencial. Quando? Foi lá em junho do ano passado. E agora a pessoa fala, o que eu faço? Eu preciso que ocorra a minha audiência, né? O cliente está passando necessidade. E aí não tem o que fazer, a gente tem que tentar encontrar uma solução e tem que ter bom senso, não dá para falar não quero porque não quero. Né? Igual as questões, tem lugares que queriam que suspendesse o prazo. Aí o tribunal vai e suspende o prazo e fala, não, mas não tem por que suspender o prazo. São questões que a gente, assim, não dá para agradar a todos. A gente tem que ter um bom senso
E sempre pensar, né, que tem, para cada processo é um processo. Eu, enquanto magistrado, não é um processo, mas para aquele trabalhador, para aquela empresa, e para o advogado a mesma coisa, eu acho que eles têm que ter essa visão, é o processo daquela pessoa. Então a gente tem que ver as necessidades dela, o que a gente pode fazer o melhor possível para ela. Né? E nesse momento, a gente precisa de bom senso, muito bom senso, mas com bom senso a gente tem conseguido resolver muita coisa, né? E isso eu falo, que quem quiser perguntar para o pessoal aqui que advoga aqui na região, que já fizeram audiências comigo, a gente tenta resolver algum dia, e assim, a gente é humano. Algum dia a gente está com algum probleminha, aí a gente fala, por que, doutor? Por que constar assim? Mas isso é natural do ser humano, mas a gente tenta fazer sempre o melhor possível, nunca intencionalmente. E eu acredito que a grande maioria dos magistrados assim o faz. E aqueles que assim não fazem, o que vocês vão fazer? Registre em ata, recorre. Se for um ato, né, aí cada um tome a providência que achar devida. A gente não pode ter medo de ninguém. Advogado não pode ter medo de juiz, nem juiz ter medo de advogado. A gente tem que se respeitar. Só isso. Que eu acho que assim a gente já evolui muito. Não, com certeza, assim, inclusive eu acho que às vezes a gente vê algumas alegações até a respeito de nulidade de atos também, que é o que você falou, às vezes coisas que são menores, que não são relevantes de fato para o processo, e acho que todo mundo também tem que ter essa sensibilidade em relação ao momento, né? É o melhor que se pode fazer agora, né? É o melhor que se pode fazer, e na verdade eu acho que a experiência até tem sido muito produtiva, porque acho que, na verdade, o aprendizado que você está tendo agora, ele vai trazer um ganho muito grande de agora por diante. É o que eu estou dizendo assim, ó, por exemplo, toda aquela discussão sobre, acho que é o 651, né, aquela questão de competência, ficar discutindo lá a prestação de serviços, e o camarada se mudou e tudo mais, ou seja, aquilo acaba, não tem mais relevância, né, é um assunto que fica totalmente superado se a gente tiver condições de fazer. Lógico, a gente ainda tem, né? Talvez ainda tenha dificuldades de acesso para essa pessoa, às vezes um trabalhador mais humilde, até às vezes de mais idade, vai ter dificuldade técnica para utilizar alguma ferramenta, se eventualmente ele tiver que fazer isso só e tal. Mas aí, inevitavelmente, é o que eu estava comentando. Enquanto a gente está nesse estado de coisas, querendo ou não, a advocacia tem que, na medida do possível, né, se ela tiver condições de fazer, se os advogados tiverem condições de fazer, assumir um pouquinho desse papel, não é necessariamente transferir isso, acho que é mais uma questão de bom senso mesmo, assumir algumas tarefas para que as coisas possam andar. Aqui um pouco adiante a gente vai ter uma possibilidade, aí já é uma coisa diferente. Não, olha, não tenho condições e tal, meu escritório não tem, tal. Não, então tudo bem, ele vai se dirigir à vara e vai fazer por videoconferência, tudo bem, tá tudo certo, né? Mas eu acho que esse momento, acho que é isso acho que é a mensagem mais importante, ou seja, ter essa sensibilidade para a gente poder dar vazão nas coisas, né? E acho que o que você colocou aqui, até você colocou que advogado não tem que ter medo de juiz, mas assim, acho que a forma como você coloca as coisas, a gente até gostaria que isso fosse a realidade, né? E na verdade é a maioria dos magistrados. De fato, eles estão tendo essa sensibilidade, e eles também sofrem pressões de vários lados, né? Ou seja, tem que também dar andamento ali, às vezes ele tem ali uma situação que ele vê que os processos não estão andando, tem situações que ele vê que são flagrantes, as incorreções ali, né? Às vezes, que eu digo assim, às vezes uma grande empresa alegar que não tem condições de realizar uma audiência, ou seja, que não tem uma salinha lá dentro da empresa que a pessoa possa ficar isolada, não tem um computador que pode ser disponibilizado para esse preposto, para testemunha, para ser ouvida lá na empresa, às vezes. E com certeza o advogado também, nesses casos, né, de uma grande empresa, também teria condições de fazer. Aí eu acho que, de fato, é o que você falou. Então, tudo são as situações concretas ali que a gente tem que avaliar. E o que eu estava comentando, eu acho que essa questão de discussões, inclusive, a respeito de nulidades de atos, é a mesma coisa, ou seja, tem que ter uma relativização. Isso tem chegado pouco até aos tribunais também, felizmente, né? Justamente por essa mesma razão, né? Aqui a gente está num esforço conjunto para conseguir dar andamento nos processos. E o interesse é de todo mundo. O interesse é das partes, o interesse é do judiciário, né? De um modo geral também, de dar vazão. Agora,
que você colocou, as situações que são problemáticas, essas têm que ser resolvidas como questões pontuais. Por exemplo, uma vara que está, sei lá, há 4 meses sem realizar audiências. Não, aí já é um problema de corregedoria, já é um problema, já é outra história, né? E da mesma forma também, as empresas que têm condições de fazer têm que dar toda a estrutura, têm que fazer o possível para dar estrutura para que o processo ande. Não pode simplesmente usar isso como uma estratégia processual para alongar o prazo dos processos. E tem uma coisa importante, Hugo, tanto é, nesses processos todos que eu instruí, encerrei e sentenciei, em nenhum caso houve alegação de nulidade, nenhum. Né? Aí fica uma dica, né? Se você entender que houve algo que prejudicou, né, durante a audiência, você advogado, peça para registrar em ata, se tiver gravado, vai estar lá, em razões finais, alegue a nulidade e pronto, depois recorre. Mas assim, vire. Aí é o que eu falo, eu não tenho como, que eu não estou assistindo a audiência de outros colegas, né? Mas não aconteceu isso. E eu achei uma fala de uma professora engenheira de tecnologia, que ela fala, eu não gosto desse tal de novo normal, não. Só que ela usa uma expressão, que essa expressão é muito mais bacana, penso eu, que a gente está no next normal. Por quê? Porque a gente está preparando algo que está por vir, né? Que muitas coisas vão ser alteradas em razão do que a gente está vivendo hoje, né? A gente sabe... É só uma antecipação, né? Sim. É só uma antecipação de algo que é inevitável, que já viria. E na normalidade, essas ferramentas serão ferramentas de acesso à justiça. E aí, quem não tem condições, vai ter lá um fórum para comparecer, vai ter talvez na sala do OAB, isso vai ser possível. Isso vai viabilizar o acesso à justiça, facilitar muito essas questões de conflito de competência, né? Isso vai poder processar lá no juiz que é competente mesmo, vai ouvir as testemunhas em qualquer lugar do Brasil em que elas estejam, né? E aí, com a videoconferência, vai poder ser ouvida dentro da própria vara mesmo, em um fórum, né? Em acordo de cooperação que for feito. Então, isso é algo que a gente está... E tem advogados que eu tenho certeza absoluta que vão optar pelo juízo 100% digital. Tem certeza, né? Principalmente escritórios maiores, né, que tem um volume grande, eles vão preferir muito mais concentrar lá na sede deles os processos do que contratar. E aí, né, a gente já tem que, quem aí atua como audiencista, né, quem atua como correspondente, já tem que se preocupar com isso, já devem estar preocupados com isso, porque é uma realidade que vai acontecer, que já está acontecendo. Então, aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver novas habilidades, né? Não dá para a gente ficar, né? E já é algo que eu dou a dica. Vá procurar outra coisa, vai estudar ou arrumar um outro nicho de mercado. Mexe totalmente com o mercado também, né? Da advocacia, de modo geral. Que você colocou, por exemplo, você tem um escritório... E aí acaba que concentra um pouco também, né? Acaba concentrando um pouco o mercado nos maiores, o que é sempre problemático, né? Mas são situações da vida cotidiana, né? É o que a gente tem. Então, por exemplo, você vai ter situações em que, ao invés de você... Por exemplo, aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem umas cidades maiores, né? Alguns polos aqui regionais, onde você tem maiores demandas da justiça do trabalho. Ao invés de um camarada montar toda uma estrutura, uma grande equipe lá numa cidade do interior, por exemplo, né, um grande escritório daqui que tem um escritório no interior, ele vai montar, na verdade, um posto avançado lá, que vai, às vezes, ali ficar mais dedicado ali na busca dos clientes, encontrar os clientes, ter o atendimento e tudo mais, organização, busca de documentos, e às vezes centralizar isso na sede, né? Toda a parte de a logística ali para realização de audiências e tudo mais. Mas também, por outro lado, você pode ter, pensando do lado oposto, você pode ter um advogado que está lá no interior, que ele pode ser contratado pelo advogado por esse grande escritório da capital, e utilizando somente essas estratégias também. Ele pode vir aqui, pode fazer audiências aqui com uma maior flexibilidade que ele talvez não teria, né? Talvez não teria condições. Às vezes, uma cidade muito distante, só de deslocamento já seria muito ruim. Então, é o que eu falo assim, abre oportunidade para todo mundo, né? É a mesma coisa do peticionamento eletrônico também. O peticionamento eletrônico foi um grande avanço. Você, né, e isso também afetou os correspondentes, né, de alguma forma. Então,
é algo inevitável, né? E aí exige, de fato, que o advogado se especialize, se cuide cada vez mais, se profissionalize cada vez mais, para poder sobressair. E por outro lado, o escritório hoje ele pode atender no Brasil inteiro, né? Você também tem um mercado, aí a gente vê, né, vários escritórios Sim. com alguns nichos aí que eles trabalham no país e você pode atender seu cliente pelo Zoom, né? Hoje em dia eu contrato serviço pelo Zoom, né? Um professor de italiano, você está lá, você está tendo aula com ele, não é da minha cidade, né? Se fosse antes da pandemia, eu entenderia que isso não seria viável, né? Então é algo que profissionais também, tem consulta médica agora, né, por videoconferência. Então, assim, são situações que a gente tem aí, que tem que se adequar, tem que se adaptar. Não pode se conformar com o que é errado, né? Quando tive Covid, eu tive um atendimento aqui em casa, dentro do quarto aqui. Fui atendido pelo meu aplicativozinho da Unimed, o camarada me atendeu 2 vezes, foi excelente, excelente. Tive um atendimento excelente. E eu acho que é a mesma ideia, né? Isso não muda nada. Na realidade, é um avanço para todo mundo e é uma oportunidade que todo mundo pode ter, né? O grande desafio do judiciário para a advocacia era, na verdade, o grande entrave eram as audiências, né, presenciais, a exigência de audiências presenciais. E agora, as barreiras se romperam aí. Bem, então é isso. Já fizemos aqui 1 hora de live, um bate-papo excelente aqui. Eu quero mais uma vez, professor Fabrício, te agradecer muito pela gentileza aqui de vir ensinar a mim e também a todos que hoje nos acompanham aqui para poder pegar as dicas aí do professor Fabrício. Foi um bate-papo excelente, né? Foram dicas sensacionais. Agradeço a você pela exposição. E passo a bola para você poder fazer também suas considerações finais. Bom, na verdade, eu também gostaria de agradecer imensamente. Aí você fica me devendo uma live agora comigo, né? Vamos escolher um tema. Eu acho que o professor Hugo, para quem não conhece, às vezes quem veio aqui pelo meu perfil assistir essa live, eu acho que poucos não devem conhecê-lo, mas assim, o professor Hugo é uma pessoa assim, extremamente competente, né? Aprendo muito com ele, aprendi muito com ele, né? Nesses tempos de convivência aí, né? Cálculos trabalhistas, além de, né? Não é só isso que o professor Hugo trabalha com o PJ Calc, mas no direito também, várias dicas bem bacanas. Eu salvo vários posts do professor Hugo aí, então quem não segue, recomendo fortemente, que tem muita coisa bacana aí no perfil dele. E agradeço e fico à disposição lá no meu perfil. E é aquela questão que eu disse, é um momento de dificuldade para todos, gente. Então a gente tem que ter empatia. Não adianta a gente partir para a briga. Eu acho que isso não vai compensar. O que a gente tem que fazer? Teve nulidade? Teve algum cerceio? Registra em ato, alega nulidade e recorre, né? E aí, se tiver essa lei, a gente tem que agir. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não adianta espernear. A gente tem que agir tecnicamente. Age tecnicamente, registra protesto, se necessário, recorra. Eu sei que quem advoga para reclamada tem a barreira do depósito recursal, que eu sempre falo isso para meus alunos, Hugo, que eu larguei de ser advogado e fui prestar concurso, porque eu advogava para reclamada pobre. E advogar para reclamar da pobre, às vezes eu ficava muito injuriado, porque a minha cliente, eu acreditava que a minha cliente tinha razão, só que não conseguia recorrer porque ela não tinha dinheiro, né? As empresas que... É difícil, você tem que se conformar com uma decisão por causa da barreira do depósito recursal. Mas, assim, é o risco da atividade econômica, aí não tem muito o que fazer, né? A reforma trabalhista possibilitou a obtenção de justiça gratuita por parte da empresa, mas via de regra, vem aquele pedido vazio, né? Não vale a mera declaração para a empresa. Para trabalhador já tem controvérsia, para a empresa muito menos. Aí tem que fazer um pedido bem fundamentado para ver se consegue. Mas, fora isso, né, vamos tentar fazer o melhor possível. Aí, eu acho que a gente tem um papel muito importante nessa sociedade, né? Nós, magistrados, vocês, advogados que estão acompanhando aí, de tentar fazer um pouquinho, de amenizar aí a dor de alguém, né, de fazer justiça efetivamente. Então, vamos pensar nisso, essa é a nossa finalidade, né? Aqui
de tentar fazer justiça. Tá certo, a gente precisa sobreviver, os advogados precisam receber os honorários, isso é justo, ninguém está roubando, né? Eu acho que todo mundo tem que ser muito bem remunerado por aquilo que faz. Mas vamos tentar, né, contribuir um pouquinho para que justiça seja feita na medida do possível e fazer que injustiça não seja feita agindo tecnicamente, registrando os protestos, recorrendo quando necessário, registrando em ata aquilo que achou que não foi adequado, que aconteceu, né, pedindo para registrar. E aí eu acho que tudo vai se ajeitando e, se Deus quiser, a gente termina essa pandemia e vai para esse next normal, que vai ser opção, né? Aí vai ser porque para facilitar mesmo, né? Porque eu quero, porque vai ser melhor e não porque eu sou obrigado, porque é o que tem aí, que é o que está sendo, infelizmente. Mas pelo menos a gente está conseguindo fazer um pouquinho aí, ajudar a cumprir o nosso papel da melhor maneira possível. Mais uma vez, obrigado, né? Se deixar aqui, eu vou falar até amanhã. E agradeço a todos aí que nos acompanharam até essa hora, né? Eu acho que foi a live até mais tarde que eu fiz, viu, Hugo? Eu nunca fiz uma live tão tarde, mas bem bacana, a audiência aí foi bem bacana. Pois é, eu acho que você colocou um ponto importante aí no final, que eu tenho um palpite muito, muito forte de que quando a gente tiver a opção de fazer a audiência ou telepresencial ou presencial, eu tenho certeza que muitos vão optar pelo telepresencial. Não tenho dúvida disso. Então, eu acho que é isso, né? Essa mensagem final que eu queria deixar para vocês é disso, ou seja, de não temer esses desafios, de sempre encarar de frente. E o advogado tem que ter todos os profissionais, os magistrados também, mas o advogado ele tem que ter essa frieza de mesmo numa situação ali, às vezes, complicada, constrangedora, ele não deixar não deixar o seu munus ali, ele desistir daquilo que é de fato a essência dele, que é a defesa do cliente dele. Então, acho que esse é o ponto mais importante. E eu gostaria de registro final, pedir a todos vocês, né, que não deixem de acompanhar as próximas lives desse projeto, que eu iniciei todas as quartas-feiras, às 21h30, que é o projeto Não Durma Sem Saber. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês, e em especial do professor Fabrício, que nos brindou aí com seus conhecimentos hoje. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês que acompanharam essa live e que não dormiram sem essa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.